Sobre memória, dá pra fazer alguma coisa pra treinar a memória? Existe alguma prevenção pra não ter a sua memória ruim, assim? Com certeza. A gente tem hoje treinamento cognitivo só para a memória. Então, existe ferramenta validada cientificamente, que é uma academia para o cérebro. Você vai treinar o cérebro do mesmo jeito que você treina a sua musculatura. Como? Fazendo exercício online, e aí tem diversos tipos de exercício. Tem exercício de acender e apagar a luz, e aí você tem que lembrar a sequência. Tem exercício de raciocínio lógico, tem exercício que vai ficar girando a rodinha, e aí vai acendendo as luzinhas, e aí você tem que lembrar, a ordem que aquelas luzinhas acenderam. Então, ele vai trabalhar toda a sua atenção e a sua memória operacional. É como se fosse um aplicativo de celular, mas que você vai ficar usando para desenvolver. E aí você vai trabalhar neuroplasticidade. Você recomenda isso pra qualquer idade? Qualquer idade. Inclusive, quando a pessoa quer fazer, a gente consegue colocar ali exatamente qual a idade, porque aí a própria ferramenta, ela vai associar. Ele vai ser para aquela idade específica. 5 anos, então vamos... Interessante isso, hein? É muito legal. E é ferramenta validada cientificamente, ferramenta importada. A gente ainda não tem alguma coisa assim no Brasil, mas ferramenta usada em mais de 12 países. Caramba, cara. Então, você recomenda que o pessoal já procure esses testes de memória aí. Vai fazendo, como é que é? Esse É legal que tenha uma treinamento... frequência. Esse treinamento específico, você tem que fazer um planejamento. É como se você fosse fazer, um curso de inglês, assim. Você tem uma professora que vai te guiar, você tem que entrar lá na plataforma, no mínimo 3 vezes por semana, fazer por no mínimo 20 minutos, com acompanhamento. Você vai ter todos os seus gráficos, as suas métricas, então você sabe exatamente como você começou e como você está. Ou seja, você vai acompanhar a sua própria evolução. Mas isso tem um custo, lógico, é uma ferramenta e tudo. Se a pessoa não quiser, ela pode usar do recurso que ela tem hoje, em casa. Então, vai jogar jogo da memória. Lembra de... Nossa, eu vou olhar aqui e vou depois me lembrar de qual que era a cor da camiseta que fulano tá. Vai trabalhando sua memória. Tem bastante regrinha legal também de artifícios mnemônicos. Já viu isso? Não. Você fazer associações para que você lembre na sua memória. Então, por exemplo, assim, você tem que fazer uma lista de mercado. Aí você coloca um símbolo de 1 a 10. E depois você só vai repetindo, né? Então, o 1 é uma vela. Sei lá, porque parece. E aí, o seu primeiro item é Coca-Cola. Aí, para você não esquecer que o seu primeiro item é Coca-Cola, você imagina uma Coca-Cola ajoelhada rezando com uma vela. Tem que ser bem bizarro. Quanto mais bizarro, mais marcador é. Sim, sim. E aí você não lembra que o seu primeiro item... E aí você vai fazendo essas associações. Então, para você não esquecer mais. É engraçado, né? Eu sei todas as capitais brasileiras. Eu sei absolutamente todas. E aí, ontem perguntei uma capital pro meu marido, aí ele falou assim, nossa, essa eu não lembro. E aí eu peguei e falei assim, Paraíba, João Pessoa, tá aqui meu cartão. Porque quando eu era criança, lembra daquele carinha da Praça Nossa, que ele falava, tá aqui meu cartão. Eu associei com isso, então eu nunca mais esqueci. Por quê? Porque eu fiz um artifício mnemônico. Tá. E anos depois, se a pessoa me falar, tô falando com você, eu sou de João Pessoa, na mesma hora eu falar, João Pessoa, Paraíba. Não, porque eu sei, porque cada capital eu fiz uma associação. Legal. Eu faço um pouco isso às vezes também, pra lembrar. Vamos supor, eu preciso lembrar um número que o meu celular vai desligar, porque eu tô sem bateria, aí, sei lá, vamos supor que, tipo, o meu aniversário é 11/12, aí eu falo, tipo, o aniversário, o outro número é 2002, sei lá, que é o ano que o Brasil ganhou o Penta da Copa. Então, tipo assim, o aniversário Penta, eu sei que é 11/2022. Ótimo. Às vezes eu fico tentando fazer essas loucuras, assim, na minha cabeça também. Mas então dá pra você fortalecer a tua memória? Nossa, completamente. Não sabia que dava. Sim, é que nem musculatura. Quanto mais você trabalha, quanto mais você fala inglês, melhor você fica em falar inglês. Quanto mais você joga bola, melhor você fica em jogar bola. Quanto mais você faz exercício para memória, melhor você fica de memória. A Danila perguntou aqui qual que é o profissional que passa esse treinamento. Então, de memória. Esse treinamento, ele tem um aplicativo também, mas esse treinamento, na verdade, precisa ter um tutor.
E o tutor pode ser um profissional da saúde. Então, tem fonoaudiólogo que faz. Mas procura onde? Sei lá. Psicólogo. Procura. No Google, treinamento de memória, sei lá. Posso falar o nome? Claro. Chama Cogmed. Se você quiser, é um nome comercial, mas se você Pode, quiser, pô, só coloca... depositar depois, né, pessoal? Brincadeira, pode falar. Cogmed. É o nome da ferramenta. E aí você pode procurar e ele vai te dar quais são os tutores na sua cidade. É uma ferramenta 100% online, então não tem problema. Você pode fazer com um profissional, sei lá. É um aplicativo aí ou é um site? Tem as duas coisas. Tá. Existe um aplicativo que só pode ser usado no tablet, no celular não dá por conta da tela ser pequena. E dá para você acessar no computador, no site tradicional mesmo. Mas aí você vai ter o seu login, a sua senha. E o seu treinamento vai ser personalizado para a sua necessidade. Isso é importante. Você aplica esse treinamento? Sim, não? eu sou tutora, Cogmed. Aí, ó, boa. Então, de repente, também a pessoa pode te mandar um direct lá. Lógico, fique à vontade. Se você tiver interesse, eu te passo todas as informações, tudo certinho, como funciona. Maravilha. Tá, entendi. Tem que ser acompanhado, não é uma coisa que dá pra fazer sozinho. É, porque eles perceberam que quando não tinha acompanhamento, as pessoas deixavam de fazer. Porque o Cogmed é uma ferramenta que mexe com a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a gente expandir o cérebro, né? Então, você ir criando ali novas conexões neurais. É chato igual a academia. Essa é a verdade. E aí a pessoa, quando não... Tipo, a sua professora não vai ver a lição, não vai carimbar, você não faz a lição. Porque você fala, a lição... Ela nem vai ver. É necessário que alguém esteja cobrando. O tempo todo, porque você trabalha a motivação. Então, a gente trabalha... E aí, eu gosto de fazer festa com o paciente. Tipo, a primeira coisa que a gente faz é entrar nos gráficos, aí subir um ponto. Ah, que legal! Então, eu faço... Os meus pacientes me encontram semanalmente para jogar junto comigo. E eu fico ali mesmo. Faço compartilhar a tela, fico olhando como é que tá indo, vou dando feedback. Eu sou personal. Personal da memória. Isso é um bom nome, né? Personal da memória é um bom nome. Legal. Tocar um instrumento musical ajuda na memória? Muito. Nossa, tocar um instrumento musical faz com que você trabalhe várias habilidades, inclusive a motora. Legal. Né? Então, é ótimo. E principalmente na infância, se você conseguir adquirir essa habilidade, porque você está com a neuroplasticidade ali bombando, isso é super legal. E tem uma inteligência que é uma inteligência musical, né? Que muita gente não tem. Acho que por isso que meu pai não enlouqueceu, então. Porque meu pai é um cara completamente maluco, porém que toca todos os instrumentos musicais. E aí você acaba treinando muito memória, coisas, Mas né? o seu pai pode ser que tenha altas habilidades. Então, essa coisa pai... do maluco é o contrário disso, não, né? sim, com certeza meu pai tem uma habilidade musical acima das outras pessoas, né? Porque ele toca todos os instrumentos mesmo, não tô brincando. E ele é músico profissional e sem ter feito aula, assim. Autodidata. Ele é autodidata ainda, assim, né? Tem uma inteligência acima de... Mas ele deve ser bom em outras coisas. Provavelmente ele é muito bom de matemática, porque a música pode até não parecer, mas ela tem muita correlação com a matemática. Ele sabe um monte de número de cor, um monte de coisa, de questões numéricas, assim, ele sabe de cor. Muito desenvolto para falar. Tem uma né? sensibilidade, porque a música, né, ela é uma conexão com o outro de uma forma que é inexplicável, né? Porque a música, às vezes, ela fala sobre você coisas que nem você sabia que você não é. Às vezes, aquilo te conecta de uma forma. Então, ele deve ter inteligência emocional, ele deve ser um cara bem, bem bacana. Assim, se fizer a avaliação nele, provavelmente vai dar um queizão aí. Uma pessoa que geralmente as pessoas gostam muito dele, assim. E é interessante essa coisa que você falou do instrumento, porque, por exemplo, o meu avô... Ele já tá ali quase na faixa dos 80 anos, ali pra fazer 80 anos. E ele começou a tocar violão e tal. Então, assim, é um ótimo exercício pra memória, né? E coisa assim. Uma vez eu já vi até o Wesley falando que quando você pega um hábito que é muito... que é uma coisa que você não fazia, isso é muito bom pro cérebro, né? Porque é novo, e aí você vai ter que se empenhar. E mais legal ainda quando você pega numa fase da vida assim, que você tem tempo pra se dedicar bastante. É muito legal, porque aí você fica meio que imerso naquele universo, aí você quer. E aí você começa a tocar muita coisa de cabeça.
Muita coisa você não vai precisar da partitura, porque você vai lembrar. E aí você tá trabalhando também a sua audição, também a sua visão, também o tato. Você tá trabalhando ali todos os seus órgãos dos 5 sentidos, tá trabalhando a memória, tá trabalhando neuroplasticidade. Tem um monte de coisa acontecendo ali e tá envolvido numa atividade, né? Legal. Então, pessoal, façam exercício e toquem instrumentos musicais também. Aprender o idioma, né? É legal, né? Tem gente que tem mais facilidade para aprender idiomas do que outras pessoas. Mas quem gosta, acho que é super válido. E principalmente se for pequeno, é muito legal, né? Porque aí você aprende fácil. Tem essa coisa que a criança aprende mais fácil mesmo que o adulto? Aprende porque a criança ela tem uma neuroplasticidade passiva, que a gente fala. Então, sabe aquela brincadeira do aprender por osmose? Se você colocar uma criança de 5 anos numa sala com um monte de alemão e todo dia você coloca, ela sai falando alemão. Mas aí se você perguntar pra criança, falar assim, como é que você aprendeu a falar alemão? Ela fala, não sei. Eu ouvi os caras falando lá e aí eu percebi que X e eu tô falando. O próprio cérebro foi associando as coisas ali, Vai né? associando porque ele é plástico. Ele tá ali, ele tá absorvendo tudo. Quando a gente passa dos 25 anos, a gente diminui a neuroplasticidade. Não tem mais neuroplasticidade na vida adulta. Tem, mas exige atenção. Então, você precisa se concentrar. A criança não tanto, né? A criança aprende brincando, né? Entendi, o adulto já não. Não, precisa de concentração. Se você quiser aprender alguma coisa, empenho vai te ajudar. Mas você precisa se concentrar. Até porque se você tá aprendendo um outro idioma, alguém entra e fala com você. Você fala, ai meu Deus, vou começar tudo de novo. E criança não, Por né? isso que o adulto muitas vezes não aprende, né? Porque ele não quer separar aquele tempo ali pra parar. É custoso, né? E eu acho também que a gente tem muita responsabilidade. E aí você fica colocando como prioridade. Mas quando você tem que, né? Você aprende, porque quando o seu trabalho depende daquilo e tal, você põe empenho e você faz. Eu até já conversei uma vez com a minha mãe sobre isso. Algumas pessoas que tentam tocar um instrumento musical, elas param por causa que elas subestimam aquele aprendizado, né? E às vezes tá acostumado a tudo ser muito fácil, acha que vai fazer 3 aulinhas ali de violão e já vai sair tocando. Aí vê que é meio chato você ficar tentando ali colocar o dedo nas cordas e não sei o que lá. E existe um estilo de pessoa que algumas coisas que ele faz, ele tem muita facilidade. Então ele se acha um gênio. E aí ele acha que ele vai ser um gênio pra tudo. Mas não é assim. Aí ele vai e, tipo, pega um instrumento que tá totalmente fora da ordem de coisas que ele é genial. Então ele vai ter dificuldade. Pô, ele é uma pessoa comum ali, tentando aprender. É difícil, não sai a nota. E às vezes a pessoa desiste por isso, né? Eu acho que a gente coloca uma certa expectativa, né? Ninguém entra no curso de inglês pra aprender, sei lá, as frutas. Você quer sair conversando com o nativo, né? Mas pra você conversar com o nativo, demora. Tem um processo. E eu acho que isso, a gente é um pouco imediatista com tudo, né? E eu acho que essa geração também é bastante, né? Muito, nossa, e é muito comum. Às vezes no consultório a pessoa fala assim, isso acontecia muito quando eu fazia psicoterapia. Nossa, mas ele já tá vindo aqui faz 5 sessões? E eu não vi mudança. Aí você fala, o cara ficou 15 anos nessa situação, né? Peraí, eu não vou alterar 15 anos em 5 sessões. Mas Pois a pessoa fala, nossa, mas tá vindo aqui faz 2 semanas e não melhorou. Então a gente tem essa, né? Porque às vezes um ano ali é só pra os dois se conhecerem, né? Tem uma expectativa que você coloca em cima daquilo, um ideal. E aí o legal é que você, né, baixa essa expectativa entendendo que tem um processo. Exatamente. A Mariana aqui, que é minha irmã, ela comentou questão de falar outra língua interessante, porque quando eu estou nervosa, por exemplo, não consigo pensar em falar em inglês. Tem um pouco a ver, né? Com essa questão da ansiedade, do emocional e tudo mais. Porque afeta a memória, né? Quando a gente fica nervoso, a gente esquece. Quando a pessoa tá muito nervosa, ela fica assim, como é que era? Foge. Né? Então, é porque você tá ali num momento que seu cérebro tá voltado para algo que é ameaçador. Mesmo que a situação não seja. Então, você tá focando na sua sobrevivência. E aí, o resto não é prioridade naquele momento. O que diminui isso é o treinamento mesmo, né? É submeter essa situação várias vezes, né? Que aí a primeira vez que você fez o podcast, você tava tremendo, Exato, não tava? é isso mesmo. E, tipo, eu vejo isso também com a música ou qualquer outra coisa, né? Primeira vez que você foi tocar uma música em público. Aí a música saía com você no teu quarto,
Mas a mesma música você não conseguia tocar com um monte de gente olhando, né? E N questões, assim, que precisa de uma questão de uma performance externa, né? E é o que você falou, de repente liga esse instinto meio de ameaça, né? Estou sofrendo uma ameaça, né? É, e eu quero fugir daqui, né? E aí o seu corpo tá voltado pra, nossa, eu quero ir embora, eu não quero estar aqui. E aí lembrar do que você aprendeu lá na quinta série ficou pra depois, né? Pois é, estou sendo julgado, né? É, é.